Bom dia, pessoal. Aqui é a Tenente Celiana, professora de Sociologia. Eu espero que vocês estejam todos bem e animados, pois a partir da aula de hoje, nós iniciamos o nosso último conteúdo do segundo trimestre. Nós vamos agora falar de movimentos sociais. Quero deixar observado para os meus alunos que movimentos sociais é um tema super importante para a nossa disciplina, que daqueles assuntos que extrapola a sala de aula. É um daqueles temas que é importante que a gente saiba analisar, que a gente saiba se situar frente a ele, pois ele perpassa vários contextos, várias conjunturas, notícias, então várias situações cotidianas envolvem movimentos sociais. Ele é o tema do capítulo 8 do livro didático de vocês, então eu peço a leitura deste capítulo, leitura atenta. Além disso, vocês já devem ter observado, se situado, que movimentos sociais refere-se à sequência didática 4 lá no AVA, então todos os materiais deste assunto estarão postados neste bloco. Antes de iniciar a aula, propriamente dita, de conteúdo, eu peço que vocês se dispam de qualquer juízo de valor e ou preconceito com relação ao tema movimentos sociais. Eu digo isso pois esse é um daqueles assuntos em sociologia que causam certo furor nos alunos, entre aqueles que gostam muito e aqueles que rejeitam o assunto. Então, observe que nós vamos tratar movimentos sociais de uma forma muito técnica, é muito importante que vocês saibam o que é movimentos sociais, especialmente os alunos que vão fazer Enem, porque esse é um assunto que cai muito na prova, é um dos 5 temas de sociologia mais cobrados. Então, vamos lá, sem paixões, tecnicamente, vamos falar de movimentos sociais. Para iniciar o nosso assunto, eu trouxe aqui uma charge. Vamos lá, a gente tem um grupo de jovens e alguém de fora, dialogando com eles. Temos lá: o movimento de vocês é vazio. Aí alguém responde aqui do grupo, Tá, e o que você propõe? A pessoa externa diz que tudo fique como está, que o ser humano, a sociedade, fique tudo como está, e que vocês desistam de lutar por um mundo melhor. Eles se olham e depois um responde: valeu por nos ensinar o contrário de vazio. Então, aqui a gente teve um confronto de ideias entre um grupo de pessoas que estava organizada, provavelmente em um movimento, realizando aqui um movimento, participando de um movimento, e pessoas que eram contrárias. Então, eu pergunto para vocês, meus caros alunos, o que são os movimentos sociais? A gente teve um exemplo aqui na charge. Ao longo da nossa aula, nós vamos respondendo a esta questão. Pessoal, eu gosto de alertar o seguinte: movimentos sociais são categorias. A professora está sem aquela canetinha e fica escrevendo com essa letra um pouco estranha, mas dá para entender? Movimento social é uma categoria. Diferente de um conceito. O que eu quero dizer com isso? Categorias são conjuntos de conceitos. Conceito é aquilo que em sociologia é operacionalizável, aquilo que vai dar vida às categorias. Então, categoria é como se fosse um guarda-chuva de conceitos. Ok até aqui? Então, onde está o coração desta categoria? O que faz pulsar essa categoria, que são os movimentos sociais? São as ações coletivas, pessoal. Que, em sua grande maioria, se constituem como instrumentos de transformação social e de efetivação da cidadania. O que é uma ação coletiva? O que é uma ação, pessoal? Um agir, uma prática. Ação coletiva é uma prática. Então, é por meio de práticas
que os movimentos vão realizar as suas intenções, os seus propósitos, os seus projetos. Então, movimento social é ação coletiva, ok? Não existe movimento social sem ação coletiva. Quem faz a ação coletiva? Pessoas. Pessoas que se organizam, movimentos sociais são compostos de pessoas organizadas em torno de uma questão. Essa questão pode ser um problema social, esta questão pode ser a reivindicação, por exemplo, de habitação, programas habitacionais, pode ser a reivindicação do reconhecimento de diversas identidades, identidades de gênero, por exemplo, que é um tema muito em voga, por ações afirmativas, ok? Então, são pessoas que têm ideias similares, que se organizam para promover determinada causa, determinado projeto, determinada proposta. Tudo bem até aqui? Então, pessoas que se identificam com determinada pauta se organizam para conquistar a sua efetivação. E a partir daqui a gente vai desenrolar vários pontos deste assunto. A reflexão sobre os movimentos sociais deve sempre ser acompanhada de análise do contexto histórico, cultural e espacial de seu segmento. Então, pensem comigo, os movimentos sociais, eles são historicamente situados e eles são regionalmente situados. Observação. Movimentos sociais podem ser movimentos locais, um movimento de bairro, pode ser um movimento regional, pode ser um movimento nacional ou mesmo um movimento transnacional, um movimento internacional. Exemplos, nós podemos ter movimentos de bairro que buscam a melhoria de determinada via pública, a construção de uma praça, políticas públicas de inclusão da juventude de determinado bairro lá de Samambaia, que é a minha cidade aqui no Distrito Federal. Há movimentos de expressão nacionais, nacional, como os movimentos de juventude, que a gente vai ver mais à frente, vários movimentos de raça, de ações afirmativas, movimentos de sem-teto, que tem articulação nacional, e no plano internacional a gente pode citar, por exemplo, os movimentos ambientalistas, como Greenpeace, WWF, e por aí vai, não é mesmo, pessoal? Se vocês tiverem outros exemplos, postem aí para mim no chat. Os movimentos sociais são, pessoal, trouxe aqui uma outra definição, ou melhor dizendo, uma definição que vai reforçar a nossa leitura, que é a definição da Maria da Glória Gon. Os meus alunos do CAUNI já tiveram contato com essa pesquisadora, com essa autora, uma professora da Universidade de Campinas, da Unicamp. Ela é uma referência, uma sumidade no assunto movimentos sociais em sociologia. Inclusive, tem um texto dela para leitura lá no AVA. Eu peço que, de forma obrigatória, todos os alunos do terceiro ano leiam. É um texto de 2 páginas que eu extraí de um artigo dela, da Revista Brasileira de Educação. É um texto muito simples, muito didático, em que ela vai esmiuçar o que são os movimentos sociais. Neste texto, ela traz uma definição para nós de movimentos sociais que é muito usada. Vejam bem, os movimentos sociais são ações coletivas de caráter sociopolítico e cultural que viabilizam distintas formas, estou passando sem querer aqui, gente, perdão, distintas formas de a população se organizar e expressar as suas demandas. Vejam bem aqui, ó. Ações coletivas, como eu falei para vocês, são as práticas de caráter sociopolítico e cultural. Aqui a gente vai situar a depender da demanda, que viabilizam formas distintas de a população
expressar suas demandas. Então, do que eu estou falando? Já disse para vocês que a ação coletiva é a prática. Por meio dessa prática, a população organiza e expressa demandas. O que é isso? Então, o que é uma ação coletiva? Como é que a população vai expressar sua demanda em uma ação coletiva, em uma prática? O que é uma prática de movimentos sociais, pessoal? É uma greve, é passeata, é mobilização, é protesto. Então, é disso que a gente está falando. Os movimentos sociais são isso. Se eles não praticam, se eles não verbalizam, se eles não pontuam, a gente não tem movimento social, ok? O sociólogo Alan Turing, que é uma outra referência agora internacional sobre assuntos de movimentos sociais, sobre a teoria de movimentos sociais, ele vai dizer que os movimentos sociais explodem os conflitos inerentes à estrutura social. Então, eles vocalizam conflitos que existem, eles vocalizam problemas. Essa é uma outra perspectiva que é bem aceita em sociologia. Os movimentos sociais podem ser classificados pelo caráter de suas ações. Ou seja, se são voltadas para a transformação ou para a conservação. Isso é importante, pessoal. Muitas vezes a gente pensa que movimentos sociais só quer transformar, quer revolucionar, mas não. Movimentos sociais podem querer transformar ou conservar. Por exemplo, vocês podem pensar outros exemplos e colocar aí no chat para mim. Imagina só que vai ter uma mudança numa política de trabalho, ok? Em que as pessoas agora vão ter de bater ponto eletrônico. É um exemplo, tá? Eu tirar o ponto eletrônico em uma instituição em que isso não acontecia antes. Imaginem que desta instituição pessoas se organizam para reforçar essa ideia do ponto eletrônico, para transformar a prática, porque agora eles vão poder ter banco de horas, porque o ponto eletrônico vai trazer alguns benefícios de controle. Em contrapartida, outras pessoas da mesma instituição podem achar ruim. Aliás, podem não querer, né, o ponto eletrônico, podem achar ruim essa ideia, melhor dizendo. Não, vamos deixar do jeito que está. Não implementem isso. Ok? Então, entre os que querem transformar e entre os que querem que fique como está, a gente vai ter que situar determinados movimentos sociais. Aqueles movimentos que querem mudança na legislação versus aqueles movimentos que querem a continuidade de alguma legislação. Então, a gente tem de observar aí. São formas de classificar movimentos sociais. Mas não é a única forma, hein, pessoal? Na sociologia, ao estudarmos os movimentos sociais, analisamos os seguintes elementos, que eu simplifiquei para vocês. O propósito dos movimentos sociais. O que é isso? Qual é o projeto dos movimentos sociais? Porque todo movimento social deve ter uma proposta de intervenção. Ele expõe uma dificuldade, ele busca uma resolução. Que resolução é essa? Ele se organizou para quê? As pessoas saíram, né, de seus lugares, se movimentaram, praticaram ações coletivas, para quê? Então, na sociologia, a gente busca entender isso. Outra forma de analisar os movimentos sociais é tentar compreender como eles se organizam. Esses movimentos vieram de onde? De que base? Eles funcionam como? Eles operam as ações coletivas de que forma? Isso é a organização dos movimentos sociais. Eles captam recursos? Eles usam redes sociais? Não, ou então ainda são movimentos que fazem panfletagem, são movimentos que se articulam com outros movimentos sociais, então é outra forma. A gente busca entender também a relação interna dos movimentos sociais, como que os movimentos sociais produzem relações internas, né? Como opera a base dos movimentos sociais, os militantes e as lideranças. Ainda existe a figura de líderes de movimentos sociais? Como as pessoas internamente se relacionam? Como se dão as relações de poder? E, por fim, é interessante que a gente analise a relação dos movimentos sociais com o Estado.
e outras instituições sociais. Pensem bem, em onde eu quero chegar aqui, correlacionando com nosso conteúdo do segundo trimestre de uma forma mais ampla. Se eu tenho clareza que um movimento social, um determinado movimento social, está problematizando uma questão social, um problema social, ou seja, um déficit de atendimento em um direito social. Problema social é igual a falha em direito social. Ok? Então, se o movimento está problematizando isso, como é que ele vai solucionar? Ele vai recorrer a quem para garantir educação, saúde, moradia? Vai recorrer ao Estado, à gestão local, à gestão estadual, à gestão federal. Então, é importante a gente perceber como se dá a interação dos movimentos com o Estado. O que caracteriza movimentos sociais? De forma geral, pessoal, percebam. Os diferentes movimentos sociais mais recentes apresentam duas características comuns. Eles não têm uma coordenação única, pois comportam diversidade muito grande de ideias e valores, bem como de atuação e organização. Ou seja, o que eu acabei de falar para vocês, nos novos movimentos sociais de forma mais recente, é difícil a gente localizar quem é líder. Não tem uma figura centralizadora de movimentos sociais, que é uma característica de movimento social tradicional. As ações se desenvolvem em torno de interesses e necessidades, mas também de reconhecimento para criar uma nova forma de interação e relacionamento. Então, os movimentos sociais, hoje em dia, mais do que pautar interesses, metas, ações, buscam novas formas de diálogo, novas interações no campo da política. Em recursos de movimentos sociais, a gente vai explorar um pouco estratégias de movimentos sociais. Então, quando vocês lerem aqui recursos, podem pensar em estratégias dos movimentos sociais. Para atingir seus objetivos, os movimentos sociais buscam explicitar suas reivindicações, para sensibilizar e mobilizar a sociedade para suas demandas. Para isso, usam recursos ou estratégias como, já citei para vocês, e aqui a gente está falando das ações coletivas. São exemplos: greve, passeata, panfletagem, que mais, pessoal? Passeatas, aquelas caminhadas. Mês de setembro, podem observar aí quem é mais ligado nas redes sociais, que tem geralmente o Dia Mundial Sem Carro. E as pessoas se organizam para, em determinado dia, agora me falha a data certinha de setembro, as pessoas saírem de casa e usarem outros meios de transporte, usarem as bicicletas, e aqui eu posso citar também bicicletas como estratégia de movimento social, né? Ação coletiva, recursos para explicitar, chamar a atenção. Com o advento da internet, isso aqui é muito importante, pessoal. Isso aqui tentei fazer um ponto de interrogação aqui, não deu muito certo não, mas é um ponto de interrogação, uma exclamação, perdão, estou tentando usar outros recursos para gravar a aula, para ver se fica melhor para vocês, mais interessante, mas tem horas que a professora se embanana um pouco, né, porque, enfim, a gente não é o youtuber, então acaba que a gente não domina alguns recursos tão bem, desculpem, gente, eu vou apagar isso aqui. Bom, com o advento da internet e das redes sociais, há uma crescente presença dos movimentos sociais, de suas comunicações, definição de estratégias de luta e mesmo ações de seus integrantes no mundo virtual. Gente, isso aqui é muito importante. Percebam, primeiro porque aqui nos quadradinhos laranjados a gente tem estratégias bem físicas, né? Mas existem estratégias de mobilização que estão no mundo virtual. Acho que vocês já são capazes de dizer para mim no chat sobre isso. Já ouviram falar das hashtags, né? Então, quando determinado tema está em alta, vamos usar determinada hashtag para chamar a atenção de determinado
assunto. Vamos lá, hashtag vamos assistir a aula de sociologia. É um exemplo, né, pessoal? Vamos aproveitar e chamar a atenção para a nossa aula. Ou então, quando todo mundo vai colocar a foto preto e branco, ou vai usar determinada camiseta. Então, a gente tem mobilizações nas redes sociais. Quando se criam eventos, marcação de eventos via redes sociais. Em teoria de movimentos sociais, no Brasil, estuda-se bastante a partir do ressurgimento, vamos dizer assim, né? Ressurgimento dos movimentos de rua no ano de 2013. Naquele momento, estuda-se muito a marcação de eventos no Facebook, em que as pessoas marcavam determinado protesto, as pessoas iam aderindo àquilo e se encontravam. Hoje a gente tem outras ferramentas, né, de comunicação que são até mais usadas que o Facebook para isso. Então, as redes sociais, a internet, têm tido muita utilidade para a expressão, para a problematização dos temas dos movimentos sociais, bem como para a sensibilização de pessoas, para realizar, né, as ações coletivas também no virtual. Em tempos de pandemia também, né, pessoal? Como é que as pessoas dos movimentos vão se unir, né? Como é que isso vai se dar? Então, as redes sociais têm muita importância aqui. Os movimentos sociais podem atuar de modo independente ou adotar novas modalidades de luta. Luta, pessoal, é um termo muito usado quando a gente discute movimentos sociais. Tem teorias, inclusive puxando de volta o Alan Turing, que ele vai analisar movimentos sociais a partir do luta. Luta em nome de quem? Luta pelo quê e luta para quê? Quando a gente vai analisar um movimento social, ele se identifica com o quê? Ele luta buscando o quê? E o resultado final é o qual, né? Qual é o resultado final a partir da proposta? Então, luta é um termo típico em análise de movimentos sociais. Como é o caso de movimentos que se tornam partidos políticos ou a eles se vinculam. Então, vejam bem, um movimento social, ele pode lutar, né? Lutar no campo da negociação política de forma autônoma, ou ele pode buscar parcerias e articulações para ampliar a sua atuação. Essa busca pode acontecer se aproximando de partidos políticos, por exemplo. Essa articulação ampliada, nessa luta, pode dar as mãos a ONGs. Inclusive, foi um dos assuntos que nós discutimos na aula do CAUNE dessa semana. Então, os alunos que são de base comum, que tenham interesse nesse assunto, eu recomendo que assistam a aula do CAUNE. Eu também estou deixando um link lá no nosso AVA de base comum de uma fala da Maria da Glória, que é a autora socióloga brasileira de referência para o assunto, que ela vai falar das categorias, inclusive fala de ONGs, tá? Então, vamos lá. Então, os movimentos sociais, para ampliar sua atuação, podem se aproximar de outras formas associativas, formas em que as pessoas se unem, se vinculam, como partidos, como ONGs. Alguns movimentos sociais derivam de ONGs, alguns movimentos sociais vão se transformar em ONGs. O que é uma ONG? Uma organização não governamental, uma organização que vai prestar serviços no campo da cidadania. Nos dois casos acima, ocorre mudança na estrutura dos movimentos sociais, por óbvio, pois tornam-se outros tipos de organização, outros tipos de associação. Partido político é uma instituição política formal. ONG é uma expressão do terceiro setor. Então, ONG e partido político não é conceitualmente movimento social, pode apoiar a luta deles. Sobre movimentos sociais e o Estado, muito importante, hein, gente? Em geral, os movimentos sociais podem ter relação de oposição ou de parceria com o Estado. Olha só. Um movimento social pode ser contra um governo, um movimento social pode ser a favor de um governo. E aqui eu estou foi usado o termo Estado na perspectiva, né, de instituição política. Muitas vezes,
O que os movimentos buscam é que suas demandas sejam consideradas pelo Estado e transformadas em leis ou políticas públicas. Significa dizer que, em geral, os movimentos sociais desejam participação política. Essa participação política só é possível em um Estado que é democrático, em um Estado que abre espaços de participação para a sociedade. Quando o Estado é mais aberto às demandas da sociedade civil, ampliam-se as possibilidades de diálogo e de a relação entre os atores políticos não ser apenas de confronto, e sim de parceria. Isso acontece, por exemplo, no caso dos conselhos, um Conselho Nacional de Assistência Social, por exemplo, Conselho Nacional de Saúde, que vai trazer a sociedade civil organizada para o diálogo. Quando o Estado não está aberto para as demandas de cidadania advindas da sociedade civil, há tensão e conflito. Então, se os movimentos sociais estão dizendo que há problemas no campo da cidadania, lembram quando eu falei para vocês cidadania real e cidadania formal? Que a população, que a sociedade não está aproveitando amplamente, plenamente os direitos de cidadania, mas o Estado não está aberto a resolver essas demandas, a gente tem muitos problemas de confronto, de oposição. Os movimentos sociais, eu observei agora há pouco para vocês, eles podem ser de conservação ou de transformação. Quanto a seus objetivos, os movimentos sociais podem ser classificados como conservadores, reformistas ou revolucionários. Espera aí, pessoal, passou aqui o slide, agora não... Desculpa, gente. Conservadores, reformistas ou revolucionários. Os movimentos sociais conservadores visam a manutenção de direitos restritivos a uma elite social. Podemos aqui, inclusive, tirar até o termo elite, né? Muitas vezes, conservar determinados direitos. Buscam manter o status quo, isto é, as características sociais, políticas e ou econômicas já estabelecidas na sociedade. Os movimentos reformistas aceitam estruturas sociais, econômicas e políticas existentes, mas consideram que é possível que haja melhorias. Então, deixa assim meio do jeito que está, mas vamos melhorar um pouquinho. Já os movimentos revolucionários visam promover a reorganização radical de toda a sociedade e transformar as leis internas que estruturam o Estado e as bases que legitimam sua autoridade e permitem seu funcionamento. Então, o movimento revolucionário quer transformação geral. O movimento conservador mantém, reformista ajusta, revolucionário muda. Aqui, pessoal, a gente vai começar a falar de uma outra forma de classificação de movimentos sociais, que é isso aqui, ó, movimentos sociais tradicionais. E é um assunto que cai também em prova de vestibular, que é a classificação em tradicionais e novos movimentos sociais. Então, eles podem ser classificados em transformadores e conservadores, mas também, e mais usualmente, em tradicionais e novos movimentos sociais. Em termos acadêmicos, em termos conceituais, em termos teóricos, melhor dizendo, movimentos sociais surgiu enquanto categoria no ano de 1850, com o sociólogo alemão Lorenz von Stein, ok? A título de conhecimento e curiosidade para vocês. No ano de 1850, ele estava preocupado em compreender as mudanças no campo do trabalho e a organização dos operários naquele momento em que
A Revolução Industrial impunha condições de trabalho delicadas às pessoas, jornadas exaustivas, falta de proteção no trabalho. Então, os movimentos sociais tradicionais constituíram-se principalmente com base nas lutas, olha aqui de novo o termo, de trabalhadores assalariados desde a consolidação do capitalismo. Quando a gente fala de movimento social tradicional, a gente está falando de movimento operário, basicamente. Caracterizam-se por apresentar organização vertical e rígida estrutura hierárquica. Pessoal, o que é isso? Significa que em movimento tradicional, a gente tem aqui a figura do líder e a base dos manifestantes, dos militantes, das pessoas, mas há uma liderança. Seus integrantes seguem as determinações de quem dirige. Então, imaginem como se fosse uma pirâmide aqui. Os movimentos sociais tradicionais de trabalhadores travam embates políticos com o Estado por buscarem transformações econômicas e sociais. O movimento de trabalhador busca mudança no campo do trabalho. O interesse aqui é econômico. Alguns desses movimentos de trabalhadores pretendem assumir o controle do Estado ou transformar sua estrutura opressora. Quando a gente fala de movimentos sociais tradicionais, a gente tem que pensar em tema mobilizador, que é o trabalho. O foco aqui a gente está falando no mundo econômico e em alguns momentos históricos, alguns recortes históricos, a gente vai ter movimentos de trabalhadores que querem transformar, subverter a estrutura estatal. Com relação aos movimentos trabalhistas, eles têm origem em sindicatos, em associações nacionais e internacionais de trabalhadores e partidos políticos vinculados ao tema do trabalho. Então, esses movimentos sociais surgem dessas outras formas associativas. Eles foram e são considerados responsáveis por muitas conquistas sociais permanentes referentes aos direitos trabalhistas e muitas garantias sociais. Movimento de trabalhador é movimento forte, pessoal, é movimento que ainda existe. O movimento de trabalhador que chamou muita atenção na história recente do nosso país, por exemplo, é o movimento dos caminhoneiros. Vocês devem se recordar que há pouco tempo atrás eles fizeram uma grande greve no Brasil que impactou a distribuição de insumos e mercadorias no país inteiro. Então, percebam a força destes trabalhadores. Na história, provavelmente, vocês já estudaram sobre o ludismo, movimento que expunha, as dificuldades dos trabalhadores naquele momento, lá no início do capitalismo industrial. Um outro exemplo de movimento que é muito antigo, e aqui eu não vou necessariamente classificar como movimento social tradicional, porque as teorias de movimentos sociais, algumas delas não vão classificar outro tipo de movimento que não operário como movimento social tradicional. Em termos mais aceitos, mais usuais sobre movimentos sociais, a gente fala de movimento social tradicional lá de 1850, em termos teóricos, como eu disse para vocês, meados do século XIX, até meados do século XX, quando a gente tem uma mudança de foco, uma mudança de interesse dos movimentos sociais, saindo um pouco do campo econômico e abraçando outras temáticas mais vinculadas à perspectiva da cultura, mais vinculada aos direitos civis, aos direitos humanos, a questões de raça e de gênero, a questões ambientais. Mas para comentar aqui do movimento estudantil, eu quero deixar algumas pulguinhas com vocês. Geralmente o movimento estudantil é formado por membros de classes sociais variadas. E é um movimento que tem grande fluidez, porque as pessoas, é uma questão geracional, pertencem a um movimento estudantil, passam da fase
acadêmica e acabam se desvinculando desse movimento. Muitos deles vão seguir outros movimentos ou sair de movimentos, enfim. Esteve presente em diversos momentos históricos relevantes na história do nosso país, em momentos relevantes na história do mundo. Então, os estudantes têm uma força de mobilização muito grande, têm pautas que são muito voltadas aos direitos humanos e aos direitos de cidadania, e mais ainda a recortes de público, a recortes de minorias. E quando a gente fala de minorias, pessoal, é interessante a gente observar que nem sempre minoria é igual a menos pessoas. Minoria no sentido de menos acesso a políticas, menos acesso a direitos, menos visibilidade. Isso é que é minoria, tá? E quando eu falei para vocês que eu queria deixar umas pulguinhas, porque vocês são estudantes, confere. Aqui mesmo no colégio, a gente tem espaços de participação para vocês, não é isso? Vocês têm Grêmio, por exemplo. Olha só que interessante. Mas vocês têm movimento social? Vocês podem? A gente não faz movimento social na nossa instituição. Então, como que fica isso? Como que a gente interage o tema da participação com os grêmios, com essa semente, né, de ações coletivas que vocês fazem, mas que não tem esse caráter que a nossa teoria nos traz, não é? Eu vou deixar aí para vocês pensarem e na nossa aula presencial da outra semana vocês trazerem para mim, hein? Os novos movimentos sociais, olha aqui a outra categoria, ó, novos. A Maria da Glória, que é a autora de referência que eu já falei para vocês, ela ainda usa o termo novíssimos movimentos sociais. Mas, para o nosso consumo imediato aqui, na nossa disciplina, vamos usar apenas os novos movimentos sociais. Eles redirecionam as demandas sociais do âmbito da economia para a cultura. São características comuns dos movimentos sociais. Novos movimentos sociais, a gente só fala de meados do século XX para cá. Ok, pessoal? Estes movimentos sociais, chamados de novos, têm estrutura inspirada nas relações horizontais. Nós vimos que os movimentos tradicionais têm relações verticalizadas de poder. Seus integrantes têm maior autonomia. Então, os integrantes dos movimentos sociais, novos movimentos sociais, têm mais autonomia de ação. Eles não deixam somente nas mãos do Estado a responsabilidade de atender suas reivindicações. Então, eles vão cobrar de outras esferas da sociedade posicionamento e resolução. Buscam também transformar comportamentos e valores de diversos segmentos sociais. Isso porque temas mobilizadores de novos movimentos sociais dialogam com o reconhecimento de identidades múltiplas. E este reconhecimento de identidades múltiplas, de situações diversas, questiona padrões antigos de comportamentos. Então, a gente precisa rever valores a partir do que os movimentos sociais trazem para nós. Ainda sobre as características dos movimentos sociais, eles surgiram da organização de grupos sociais que até então estavam destituídos de representatividade política e que buscam ampliar seus direitos, como o movimento negro, como o movimento de mulheres, como o movimento de deficientes. Lutam pelo reconhecimento da identidade, pela valorização das expressões culturais, exemplo, movimentos de indígenas, e pelas demandas peculiares de seus integrantes. Aqui uma valorização do individual, daquilo que é especial, daquilo que é específico, até um termo melhor, daquilo que é específico. Os novos movimentos sociais trazem à tona uma nova concepção de sociedade civil, em que se busca legitimar a existência de espaços sociais múltiplos, ocupados por uma série de instituições que não estão no Estado ou no mercado. O que é sociedade civil?
São as pessoas titulares de direito em uma sociedade, são as pessoas que se organizam porque sabem que têm direitos e deveres em uma sociedade e que vão participar, portanto, da condução desta vida. Então, a gente está aqui falando de cidadania, sociedade civil, aquela sociedade em que as pessoas têm cidadania e buscam a cidadania. Essa configuração deu origem a uma esfera da existência social que ficou conhecida como esfera pública não estatal. Então, quando as pessoas estão ali agindo em movimentos sociais, quando elas estão reivindicando, quando elas estão colocando em pauta a sua cidadania, eles estão vivenciando a esfera pública. Pessoal, aqui eu vou encerrar a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da abordagem de movimentos sociais. Eu peço, então, a leitura do texto que está postado no AVO para vocês e peço que vocês reflitam para que a gente discuta na aula presencial sobre a questão da participação da juventude, a participação de vocês aqui também. Até mais, até a próxima aula.